Olá, minhas amigas, graça e paz a todas vocês. Eu vou tentar fazer aqui um resumo desses passos de como se tornar uma mulher de fé, ok? No Novo Testamento, Jesus disse: "Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai." João, capítulo 14, verso 12. Ter fé aumentada na orientação do Espírito Santo de Cristo. Isso é crescer na fé. O único mediador entre Deus e os homens é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o seu mediador. Então, como você pode aumentar a sua fé? Você pode alimentar a sua fé recebendo uma medida de fé de Deus, através da palavra de Deus, estudando a Bíblia. De acordo com Romanos capítulo 10, verso 17, diz: "A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo." A fé não vem principalmente pelas orações, pelos pedidos ou pelo jejum, ou Romanos capítulo 10, 17 seria apenas uma sugestão. A Bíblia diz: "Orai sem cessar." Então, uma atitude de oração é essencial, mas a fé vem ao ouvir e realizar a palavra de Deus. Você deve continuar a ler e estudar a palavra de Deus, que é a Bíblia, para que a sua fé cresça. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, diz: "A fé que vocês têm cresce cada vez mais vivendo nas promessas de Deus na Bíblia." Veja na Bíblia onde diz que Jesus Cristo teve a completa, fé de Deus sem medida. Ele está vivendo a palavra de Deus, a fé chamada de um fruto do Espírito Santo que Jesus prometeu enviar depois que ele foi para o Pai. Isso pode ser notado no espírito renascido da pessoa até mesmo em tempos difíceis, não apenas nos melhores dias. O fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Nasça novamente como um crente através do arrependimento e continuando em Cristo para que você receba dentro de você uma medida de fé e o Espírito de Deus. Isso significa que você tem que nascer de novo e então você terá uma parte da natureza de Deus. Como a palavra diz, então ninguém tem a desculpa. Romanos capítulo 12, verso 3 diz: "Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu." Então, deixe a fé crescer em você, e isso pode acontecer na área das coisas não vistas em que você acredita, dentro da vontade de Deus, e então pode ser aplicada para você e a realizada por você. Você verá os resultados pela fé. Isso não é apenas esperança, é a forma de Deus para ter acesso às coisas de Deus, Outra coisa, você deve amar seu irmão. Como você amar a Deus, a quem você não pode ver? Como você ama a Deus a quem você não pode ver? Se você não puder amar seu irmão a quem você vê, Deus se revelará a você através do seu povo, do seu amor, através do seu Filho, da sua palavra e pelo Espírito Santo, o poder de Cristo. É o que diz Gálatas, capítulo 5, verso 6, diz que a fé atua pelo amor. Outra coisa é ter fé para mover os problemas como montanhas, é simplesmente confiar em Deus para manter a sua palavra. Então, acredite que Deus não mente. Você não pode confiar em Deus sem conhecê-lo através da comunhão com a presença de Deus. Essa comunhão é tempo de qualidade sozinha, estudando, louvando e orando a Deus, conhecendo e a sua vida, seu caminho, a sua verdade, apresentados na Bíblia. Abraão, em Romanos capítulo 4, verso 19 e 21, teve uma fé extremamente forte, não olhando para as circunstâncias, confiando que Deus poderia cumprir o que ele prometeu e louvando a Deus. Outra coisa que nós precisamos ter, tenha comunhão com ele, e com isso você concordará com aqueles que confiam em Deus.
Mateus capítulo 18, verso 20 diz: Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Outra coisa, cultive a fé dando a ele a oportunidade de se revelar para você. Você o conhecerá quando ele morar dentro de você. Comunhão com o Deus invisível faz nascer o seu espírito como medida do tipo de fé que pode mudar as coisas na sua realidade visível e física. Haja com sua fé. A fé é expressa por ações, não apenas por pensamentos e palavras, pois ao acreditar você começa a receber e depois você buscará os resultados que espera ao ter expectativas do favor de Deus. Deus disse a Josué que nós devemos ser fiéis às Escrituras. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido, né? Veja que em Marcos capítulo 9, verso 23, Jesus disse que todas as coisas são possíveis ao que crer. Crer é um verbo e requer ação. Se nenhuma ação fosse necessária, Jesus teria dito: todas as coisas são possíveis aos que têm fé. Fé é um substantivo, fé é um presente de Deus para nós. Pense na palavra de Deus também. A meditação na palavra revela como agir no mundo. Sua confissão, seu testemunho da palavra e as coisas de Deus são parte da oração e da meditação. Quando você lê, digere e fala a palavra para si mesmo. Você está meditando na palavra. E então você pode construir sua fé dizendo alguma coisa, né? Pensando na mesma coisa e agindo da mesma forma. Honestamente, não apenas fingindo. A palavra de Deus já está acontecendo, mas não para você, a não ser que você verdadeiramente acredite nela. Aquilo em que você medita consiste em, é formado de e constitui forma o que você acredita. Então tenha cuidado com o que você pensa. O que você pensa determina o que você faz. Tenha cuidado com o que você faz com suas oportunidades. Essas ações determinam sua fé, identidade e caráter, Tenha cuidado com os aspectos do seu caráter, pois eles determinam o que ocupa o seu ser. O conteúdo ocupando o seu ser determina quem você é. Então, é verdade que nós nos tornamos aquilo em que pensamos, né? Edifique-se também através da fé, que também é desenvolvida pela oração na linguagem do Espírito Santo, é o que diz o livro de Judas, capítulo 20. Orar em outras línguas é um tipo de exercício espiritual de acordo com o Novo Testamento. E por fim, passe um tempo todos os dias orando e meditando na palavra, na sua língua nativa e em outras línguas, e você pode manter o espírito ativo em vez de ser passivo. As Escrituras dizem: edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Judas, capítulo 1, verso 20. Também você pode deixar Deus habitar nas suas meditações e louvores e crescer no seu ser. Meditar na palavra e concordar juntos pode fazer você acreditar na palavra de Deus o suficiente para agir com fé. Não aceite dúvidas. Comece a louvar a Deus quando pensamentos negativos vierem à sua mente e substitua-os por louvores a Deus. Se você acredita nele, então você terá bastante louvor para lhe oferecer. Ele vive em e através do seu povo que acredita nele. Como diz a palavra dele: tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel, seu povo, os crentes que fazem a sua vontade. Também investigue, porque Deus habita nos louvores do seu povo. Foi uma honra a Deus que a tenda do tabernáculo abriu a caminho para o templo de pedra, mas agora ele está dentro de você. Então o tabernáculo abre o caminho para o Espírito fiel, como a habitação favorável de Deus. Mas o universo é o templo de Deus. Então, para que fazer morada em um templo no espírito humano? O céu é o seu trono, a terra é o seu escabelo.
Além disso, nenhum dos cultos do homem pode beneficiá-lo, mas ele ainda busca os fiéis para servi-lo. E, finalmente, siga a Jesus pela fé na natureza ativa de Cristo, na escolhida e ungida vida, caminho e verdade, para que o espírito humano redimido, contrito e fiel possa representar o seu templo favorável, onde ele quer habitar. E não esqueçam, em momentos de extremamente difíceis, dificuldades, aliás, quando Deus parecer ser infiel, quando a sua fé está fraca, Deus está tornando a sua fé mais forte. Você será mais forte se vencer a tentação de duvidar dele. Promova sucesso na sua vida pelo desenvolvimento da sua fé através da meditação na palavra e confissão, falar da palavra, escrituras sagradas, falar. Você precisa ler e falar e viver também, né? Bons passos de fé podem levar confiança na sua vida, né? A fé inclui amar um ao outro, como ele lhe dá o seu amor. Como ele disse, é preciso que eu vá e mande o Espírito Santo para ficar com vocês para sempre. Compartilhe o seu incrível amor e espírito com os outros. E agora sim, por fim, tenha consciência de algo que Salomão disse. Em tudo tenha sabedoria, mas a fé em Deus não é geralmente ouvindo qualquer sabedoria ou filosofia, que pode estar em contravenção com a Bíblia, mas concordando juntos na palavra de Deus da Bíblia, de acordo com a vontade de Deus e de sua palavra. Não pense também que você pode aumentar a sua fé ficando com raiva dos não crentes ou odiando as pessoas, ok? Você pode ficar com raiva das coisas erradas enquanto permite que o Espírito Santo e o Evangelho lhe guiem, estudando a Bíblia e cumprindo a palavra de Deus em amor. Seja bondosa. Através disso, todos os homens saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Eu encerro com essa frase de Jesus Cristo. Amém, amadas? Graças a Deus. Meninas, muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tirem bastante proveito desse mini curso que eu resumi ao máximo aqui para passar para vocês, ok? Fiquem todas na paz do Senhor, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.